Estamos falando do terceiro ensaio de Robert Owen, da coleção Uma Nova Visão da Sociedade. Terceiro ensaio que ele abre dirigindo-se inicialmente aos empresários de sua época. Nós paramos na parte em que Owen atribui o caráter atual das pessoas à educação que tiveram, ou à educação que não tiveram. Diz Owen: deve ser evidente para aqueles que praticam a observação de crianças com atenção que muito do bem ou do mal é ensinado ou adquirido por uma criança em um período muito precoce de sua vida. As crianças, portanto, não instruídas e mal instruídas sofrem danos materiais na formação de seus caracteres durante esses e nos anos subsequentes da infância e da juventude. Owen não achava que qualquer um podia cuidar de crianças. Diz ele: nesse playground, o que ele construiu em New Lanark, as crianças devem ser recebidas assim que puderem andar livremente sozinhas. Devem ser supervisionadas por pessoas instruídas a cuidar delas. Então Owen acreditava que era necessário que uma pessoa fosse capacitada especificamente para cuidar de crianças. Segundo Owen, a busca da felicidade do próximo deveria ser uma preocupação desde cedo. Diz ele: cada criança, portanto, em sua entrada no parquinho, deve ser informada em uma linguagem que ela possa entender. Ela nunca deve ferir seus companheiros de brincadeira, mas que, pelo contrário, ela deve contribuir com tudo ao seu alcance para fazê-los felizes. Então Owen acreditava que parte da educação das crianças era ensiná-las que ela deveria ajudar o seu próximo. Owen acreditava no poder contaminante da felicidade. Segundo ele, as crianças mais velhas, quando tiverem experimentado as infinitas vantagens de agir de acordo com esse princípio, em breve, por seu exemplo, imporão sua prática aos jovens estranhos, e a felicidade que os pequenos grupos desfrutarão dessa conduta racional garantirá sua adoção rápida, geral e voluntária. Nesse momento aqui, o Owen está já expandindo o seu pensamento, dando a entender que ele tem potencial de ser implantado para toda a sociedade. De uma certa maneira, assim, é otimista e também parece ingênuo. Owen acreditava que a prática do mal só poderia subsistir em caso de ignorância ou doença mental. Diz ele: o caráter assim formado cedo será tão duradouro quanto vantajoso para o indivíduo e para a comunidade, pois pela constituição de nossa natureza, quando, uma vez que a mente entende completamente o que é verdadeiro, a impressão dessa verdade não pode ser apagada, exceto por doença mental ou morte. Então, segundo ele, se você ensinasse o bem e a virtude para as crianças e elas acreditassem que essa era a coisa verdadeira a qual elas deveriam se apegar e que deveriam praticar, elas não iriam agir de forma diferente. Para Owen era necessário isolar algumas crianças dos pais até que estes fossem educados. Essa é uma questão interessante, porque a princípio, inclusive, existem pais que não querem que os seus filhos sejam educados fora de casa, que não sejam educados na escola, que não sejam educados em comunidade. Acham que eles que têm que dar a formação para os filhos. Na verdade, para que isso seja feito, seria necessário que os pais conseguissem oferecer a mesma estrutura que os filhos teriam de educação se estivessem em uma escola. Além disso, também nós temos uma questão preocupante, que às vezes as crianças estão em perigo na casa de suas famílias. E porque os pais, eles precisam ser tratados, os pais precisam ser reeducados. E algumas vezes, em casos extremos, as crianças têm que ser removidas do convívio da família. Diz Owen: a criança será removida, na medida do possível, no momento, do tratamento errôneo dos pais, ainda não ensinados e não treinados. A criança será colocada em uma situação de segurança, onde com seus futuros colegas e companheiros de escola adquirirá os melhores hábitos e princípios, enquanto nas refeições e à noite retornará às carícias de seus pais, e os afetos de cada um
provavelmente aumentarão pela separação. Então Owen está dizendo o seguinte, né, que assim, não adianta deixar as crianças com os pais que foram mal instruídos ou não instruídos, porque eles só vão propagar essa ignorância. Então as crianças têm que se isolar deles, mas não completamente, porque ele fala, é preciso que criem afeto. Para Owen, as crianças tinham que ter seu espaço de convivência fora das aulas. Diz ele, a área também deve ser um local de encontro para crianças de 5 a 10 anos de idade, antes e depois do horário escolar, e servir para uma broca, cujo objeto será explicado a seguir, e uma sombra será formada, sob a qual, em tempestades, as crianças poderão se refugiar em um abrigo. Então, Owen dá detalhes sobre o espaço que ele quer para as crianças poderem brincar. E a broca a qual ele se refere é esse artefato que às vezes é encontrado em alguns parques infantis, né, que as crianças podem utilizar para escalar. Owen adverte que o homem precisa descansar. Diz ele, aqueles que obtiveram conhecimento da natureza humana, a partir da observação, sabem que em todas as situações o homem exige relaxamento de suas ocupações constantes e regulares, sejam elas quais forem. Então, antes de Domênico de Masi, o Owen já dava importância ao lazer, ao tempo livre. Owen dizia que era necessário que o homem descansasse. Inclusive, a gente viu neste curso aqui que o Owen ele precedeu em mais de 100 anos a orientação da Organização Internacional do Trabalho sobre as 8 horas de lazer diárias. Owen menciona a referência bíblica para o descanso semanal, mas critica o uso errado do dia. Diz Owen, o sábado foi originalmente pretendido, foi instituído para ser um dia de gozo e felicidade universal para a raça humana. É frequentemente feito, no entanto, a partir de extremos opostos de erro, ou um dia de melancolia supersticiosa e tirania sobre a mente, ou da mais intemperança e licenciosidade destrutivas. Então Owen ele está criticando a religião nesse momento. Está criticando que o dia que deveria ser um dia de descanso, que seria necessário realmente para as pessoas, ele acaba se tornando um dia triste, né? Um dia de melancolia, um dia de tirania. Que ele está criticando, né, o papel da igreja enquanto instituição como entidade opressora, dominadora. Owen ataca a ignorância, indiretamente ele ataca a igreja também. Diz Owen, os erros dos tempos de superstição e fanatismo ainda têm alguma influência e obrigam aqueles que desejam preservar a consideração de sua respeitabilidade na sociedade a um comportamento sobrecarregado. E esse comportamento às vezes degenera em hipocrisia e é frequentemente a causa de grande inconsistência. Então Owen está falando que no seu tempo ali, né, ele está ali no início do século XIX escrevendo, já passou o Renascimento, já passou o Iluminismo, já aconteceu a Revolução Francesa há pouco tempo, mas Owen fala que ainda persistem práticas que remontavam à Idade Média. E a igreja ainda tinha uma grande influência na vida das pessoas. E ele está aqui falando que algumas pessoas assim, mudavam o seu comportamento, né, para se encaixar nesse sistema social que ainda tinha influência religiosa. Então ele faz uma crítica aqui à igreja, né, como uma promotora de superstição e fanatismo. Owen, no seu empreendimento, ele promoveu o lazer frequente. Diz ele, para neutralizar em certo grau o inconveniente causado pela aplicação incorreta do sábado, tornou-se necessário introduzir nos outros dias da semana diversão e recreação inocentes para aqueles cujos trabalhos eram incessantes e no inverno quase uniforme. Owen revela então qual que era a carga horária dos trabalhadores de New Lanark. Então ele diz, eles trabalham 10 horas e 3/4 por dia na semana, exceto no domingo. Então aqui em New Lanark o pessoal trabalhava de segunda a sábado, né? Descansava no domingo e a jornada de trabalho eram 10 horas e 3/4, 10 horas e 45 minutos. Owen promoveu o lazer durante o inverno, diz ele, e a experiência mostrou que a saúde e os espíritos médios,
da comunidade são vários graus mais baixos no inverno do que no verão. Essas considerações sugeriram a necessidade de salas para diversão inocente e recreação racional. Então, estamos falando de um país que fica no hemisfério norte e ele está numa região de invernos rigorosos, com neve, e é um período que as pessoas têm que ficar mais isoladas, né? E a questão do isolamento acaba também trazendo certas consequências para a saúde, não só física como mental, né? Depressão, mau humor. E aí o Owen ele fala da necessidade de, nesse período, você ter um lazer para poder contrapor essa situação. O Owen enfatiza a necessidade do lazer. Diz ele, foi e sempre será muito mais fácil levar a humanidade à virtude ou à conduta racional, fornecendo-lhe diversões e recreações inocentes, bem reguladas, do que forçando-as a se submeter a restrições inúteis. Então o Owen fala que o lazer ele tem um papel muito melhor para conduzir as pessoas à virtude do que a força. E Owen ele sinaliza o seu racionalismo. Ele sinaliza quando ele menciona nesse trecho. Até agora, de fato, em todas as épocas e em todos os países, o homem parece ter conspirado cegamente contra a felicidade do homem e permanecido tão ignorante de si mesmo quanto era do sistema solar antes dos dias de Copérnico e Galileu. Então, Owen está citando Nicolau Copérnico, o polonês, que criou um modelo do sistema solar, no qual o Sol está no centro e os planetas orbitam ao redor dele, o que foi comprovado que é a realidade. E também Galileu Galilei, que acreditou na obra de Copérnico e quase morreu por causa disso. Ele foi julgado pela Igreja, pela Inquisição, e ele teve que negar publicamente a sua afirmação, que acabou arrumando um problema, inclusive com o Papa da época. Owen reconhece que a humanidade era imatura. O tempo, porém, para a emancipação da mente humana ainda não havia chegado. O mundo não estava preparado para recebê-la. Então, quando ele fala isso logo depois de citar Copérnico e Galileu, e ele está se referindo, né, a um período em que ainda há uma transição da Idade Média para a Idade Moderna, está acontecendo o Renascimento, né, o racionalismo está ali se contrapondo com a religião, com a fé. Owen acredita que há um momento certo para sair da caverna, né, aqui fazendo uma referência ao mito da caverna do Platão. Diz ele, a história da humanidade mostra que é uma lei natural da natureza que o homem não deve quebrar prematuramente a concha da ignorância, que ele deve esperar pacientemente até que o princípio do conhecimento permeie toda a massa do interior, para lhe dar vida e força suficientes para suportar a luz do dia. Então aqui ele está fazendo uma referência indireta ao mito da caverna do Platão, que as pessoas vivem de uma escuridão, acreditando que as sombras que são projetadas na parede da caverna é que representam a realidade. E elas não acreditam que há um mundo iluminado do lado de fora. E aí ele fala que se essas pessoas forem tiradas bruscamente da sua realidade, isso não será bom. Elas têm que ter uma transição gradual para se acostumar com essa luz do dia. No caso aqui é uma metáfora com o conhecimento. Owen acreditava que estava presenciando grandes mudanças em seu tempo. Diz ele, aqueles que refletiram devidamente sobre a natureza e extensão dos movimentos mentais do mundo durante o último meio século devem estar conscientes de que grandes mudanças estão em andamento. Então ele estava se posicionando como o homem acreditava que o momento em que ele vivia era um momento de grandes mudanças, de grandes transformações. E aí nós temos um princípio errôneo, segundo Owen. Diz ele, desde a mais tenra idade, tem sido prática do mundo agir com a suposição de que cada homem individual forma seu próprio caráter, e que, portanto, ele é responsável por todos os seus sentimentos e hábitos, e, consequentemente, merece recompensa por alguns e punição por outros. Então, Owen está dizendo que essa crença de que o homem forma a si mesmo,
Quer dizer, cada homem decide sozinho, né, se ele vai ser bom ou mal. Que o caráter dele depende somente dele. Ele fala que essa crença é errada. Aí vem uma crítica contumaz de Owen. Diz ele, este não é um pequeno erro, que envolve apenas consequências triviais. É um erro fundamental, da mais alta magnitude possível. Entra em todos os nossos procedimentos em relação ao homem desde a infância, e será considerado a verdadeira e única origem do mal. Ele gera a perpétua ignorância, ele gera e perpetua a ignorância, o ódio e a vingança, onde sem esse erro apenas inteligência, confiança e bondade existiriam. Nós vamos parar por aqui, esse trecho do terceiro ensaio, mas nós vamos continuar isso em outro vídeo. Então convido você a prosseguir no próximo episódio sobre o terceiro ensaio de Owen. Inscreva-se no canal, curta esse vídeo e mande comentários.